Vivemos numa era onde o sofrimento psicológico tem aumentado cada vez mais, além de nós estarmos estabelecendo uma relação de dificuldade em relação ao sofrimento humano. Nós já viemos conversando sobre isso aqui nesse perfil, no canal do YouTube, no Instagram, mas além disso, por conta disso também, nós temos um aumento significativo em diagnóstico de transtornos psicológicos no mundo e também no nosso país. Então hoje eu venho aqui conversar com vocês como discernir um sofrimento natural, saudável, de um sofrimento que passa a se tornar um adoecimento e então se torna uma psicopatologia. Oi, meu nome é Laísa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa um pouquinho sobre formas de transformar o sofrimento humano em uma vida que vale a pena ser vivida. Primeiro, antes de mais nada, como sempre, estou aqui com a minha colinha e eu quero trazer algumas estatísticas para a gente entender como realmente tem sido crescente o adoecimento psicológico no nosso país. Pelo menos 18,5% da população brasileira desenvolverá em algum momento critérios diagnósticos e sintomas para transtornos de humor. Esses transtornos de humor seriam transtornos depressivos, transtorno afetivo bipolar ou transtornos de ansiedade. Além disso, nós também temos um dado, segundo o relatório técnico número 12 de 2023 da Agenda Mais SUS, que entre janeiro de 2010 a abril de 2020, 2,5 milhões de brasileiros foram internados em hospital devido a sintomas de transtornos psicológicos, principalmente esquizofrenia e abuso de substância psicoativa. Além disso, nós também temos um dado que vem do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, que entre 2010 e 2022 aumentou de 407 para 2.104 casos de investigação de transtornos psicológicos. Então, isso é o que foi notificado, né, de pessoas que procuraram por uma investigação de algum transtorno psicológico. Esses são alguns dados que eu encontrei aqui rapidamente antes de começar esse vídeo, seja em alguns livros que eu tenho aqui ou seja em dados da internet. Esses dados eles denotam e fica evidente principalmente o crescimento desse adoecimento pós-pandemia. A gente precisa frisar isso aqui. Nós temos sim muitos estudos, artigos que dizem sobre o impacto da pandemia na saúde mental brasileira e, enfim, do mundo, né? A gente precisa urgentemente melhorar a nossa relação com o sofrimento, porque nós muitas vezes não aprendemos a como nos relacionar, e eu sempre digo isso, que a questão não é o sofrimento em si, mas é a relação que a gente tem com ele. A gente também precisa, já de início, destacar que boa parte da distorção que a gente tem relacionada a esse sofrimento e a gente tem uma relação inapropriada com ele, advém também do cenário que nós tivemos na história antes da reforma psiquiátrica. A gente tem que falar disso aqui. A reforma psiquiátrica ela veio com a lei número 10.216 no ano de 2001, que querendo ou não, faz muito pouco tempo. Essa lei, ela pôs fim aos manicômios. Para quem não sabe dos manicômios, dê uma pesquisada aí sobre o Holocausto Brasileiro, reforma psiquiátrica, que você vai entender um pouquinho. Os manicômios eram instituições onde as pessoas eram simplesmente despejadas no local, não havia um tratamento adequado, não havia um órgão que investigava esses lugares, não havia uma fiscalização. Então, as pessoas eram simplesmente excluídas da sociedade. Então, os transtornos psicológicos, o adoecimento psicológico, ele era muito banalizado e era muito visto como um problema que a gente tem que esconder, sabe? Então, as pessoas acabavam sendo excluídas da sociedade para que a gente não tenha que lidar com esse problema em sociedade, entendeu? Então esse era o maior problema que a gente enfrentava no passado. Isso, a gente tem herança disso até hoje. Muitos dos motivos pelos quais a gente não é aberto a lidar com o sofrimento humano é porque a gente enxerga o sofrimento humano como uma patologia que vai ser rejeitada socialmente. Então a gente banaliza muito problemas de saúde mental até hoje. Tá? Após a reforma psiquiátrica, a gente tem o surgimento da RAPS, né? A RAPS é a Rede de Serviços em Saúde Mental e é dentro dessa rede que surgiu o famoso CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial.
Hoje a gente vê na internet muitos comentários e muitos memes a respeito do CAPS, né? A gente vê em vários posts, né? O paciente mais fraco do CAPS, o fugitivo do CAPS. E qual que é o problema desses comentários? Eles parecem inofensivos, parecem brincadeira, mas na verdade eles reforçam essa questão da banalização da saúde mental. Então, o CAPS ele foi criado justamente para a gente combater essa banalização e combater essa exclusão e essa discriminação de pessoas acometidas com transtornos mentais. E aí a gente vem e continua fazendo isso. Então eu quero trazer a reflexão a respeito disso também. Muito da nossa rejeição ao sofrimento ou da nossa busca tardia por ajuda psiquiátrica ou psicológica advém desse preconceito que a gente tem por conta de um fator histórico. Tudo isso que eu falei é só uma parte do problema que nos leva a rejeitar ou não aceitar ou lidar com o sofrimento. Isso dificulta porque o sofrimento ele é inerente à nossa existência, então todos nós passamos por esse processo. Mas nós temos dificuldade de diferenciar muitas vezes o que é o sofrimento natural, um sofrimento administrável, vamos dizer assim, e um sofrimento que se torna patológico, porque a gente passa a enxergar qualquer sofrimento como uma manifestação de adoecimento, e isso é muito problemático. Uma, porque a gente não consegue ter uma relação saudável com o sofrimento, o que vai nos levar a um adoecimento, e outra que quando a gente adoece, a gente também demora muito tempo para buscar a ajuda necessária. Então hoje nós vamos desmistificar isso aqui neste vídeo e nós vamos construir um conhecimento sobre essa diferenciação. Quando o sofrimento se torna patológico? Os transtornos psicológicos, eles vão ter um sofrimento significativo. O que é um sofrimento significativo? É um sofrimento que ele gera bastante espaço, ele ocupa espaço. Então, para além desse sofrimento, tem dois pontos que eu quero frisar aqui, que é a forma como esta pessoa, este indivíduo, está se relacionando com o sofrimento, é um ponto a ser observado para entender se isso se tornou uma psicopatologia. E o segundo ponto é se isso afeta as suas funcionalidades. Então, eu vou colocar aqui para vocês como se fosse uma régua, né, do sofrimento. Dentro dessa régua nós temos dois pontos. Nós temos um ponto que a gente é menos capaz de funcionar quando o sofrimento aparece, e nós temos o outro ponto da régua, que nós estamos mais capazes de funcionar. Um ser humano saudável, tá? Com saúde mental, ele vai oscilar entre esses dois pontos. O sofrimento aparece num determinado momento e eu fico menos capaz de funcionar. Então, quando eu estou em sofrimento, eu não tenho a mesma rentabilidade no trabalho, eu não tenho a mesma rentabilidade nas minhas atividades físicas, nas minhas relações interpessoais, né, na minha relação comigo mesmo, na minha alimentação. Isso afeta a minha funcionalidade como indivíduo. Mas em algum momento eu consigo ter uma estratégia de regulação emocional que me leva a estar mais capaz de funcionar ali alguns dias depois ou outro dia. Né? Então eu consigo sair dessa régua de ser menos capaz de funcionar e ir para a régua de ser capaz de funcionar. Né? Então uma pessoa que faz uma boa manutenção da sua saúde mental, ela consegue transitar de estar menos desse lado da régua, menos capaz de funcionar, para se tornar capaz de funcionar. Então, eu vou fazer a analogia aqui do carro. Eu gosto de fazer analogia porque a analogia fica mais fácil de entender. Quando você vai fazer uma viagem, normalmente você faz a manutenção do carro, é o aconselhável, né? Que você leve seu carro para fazer uma revisão. Então, você vai fazer uma revisão, você vai revisar todos os sistemas do seu carro, cada peça, ver se está tudo no lugar, se está tudo funcionando. Quando você vai planejar a sua viagem, você tenta buscar o melhor trajeto, o melhor caminho, as melhores estradas, para ter uma previsibilidade de riscos para que não aconteça algum acidente, alguma coisa. A gente pode fazer analogia da viagem como a nossa vida e o carro como nós mesmos e a nossa saúde, né? Nós podemos planejar nossa rota de vida, a gente pode planejar nossa vida, é importante que a gente planeje nossas rotas, né, de vida, mas nem sempre a gente vai ter controle sobre tudo. Dentro dessa viagem, a gente às vezes vai encontrar um bloqueio, vai ter que pegar uma estrada que a gente não esperava pegar, vai ter que se adaptar, né? E às vezes a gente acaba entrando em umas estradas meio tortuosas, né? Se esse carro ele tá com uma boa revisão, se ele tá bem preparado para essas possibilidades,
ele vai enfrentar esses caminhos mais tortuosos, esses tempos mais tempestuosos, e ele vai conseguir superar essas dificuldades. Agora, se o carro já não está com uma boa manutenção, possivelmente, mais somado a fatores externos, ele vai acabar te abandonando. Então, a saúde mental, ela é da mesma forma. Quando a gente não faz uma boa manutenção da saúde mental e a gente está num momento de dificuldade, isso é um combo que vai fazer com que a gente fique preso neste lado da régua, que é menos capaz de funcionar. Então, as estratégias de regulação, elas acabam não funcionando. Eu tento várias estratégias, mas eu continuo não conseguindo voltar a funcionar. Então, as minhas funcionalidades, elas vão ficando em déficits. Então, eu vou me isolando socialmente, eu não consigo nutrir minhas relações, eu vou tendo uma dificuldade na minha autoimagem, o meu humor vai ficando muito decaído, meu trabalho, minha rentabilidade no trabalho começa a decair, vai afetando minha vida financeira, vai afetando minha casa, minha alimentação, meu sono, né? E assim por diante. As minhas funções cognitivas, tudo isso vai entrando em prejuízo. Neste momento é muito importante que, ao identificar isso, já se procure a ajuda adequada. O problema é que, como eu falei, nós temos às vezes preconceito em buscar essa ajuda, né? Mas a gente precisa buscar a ajuda necessária. Nesse caso, eu preciso frisar o que é ajuda necessária. A ajuda necessária é psicoterapia e tratamento medicamentoso e psiquiátrico, tá? Porque nós somos seres, já ouviu falar nisso? Que nós somos seres biopsicossociais? Então, nós temos a nossa parte biológica, tá? Então, nós já viemos de fábrica, fazendo analogia ao carro novamente, nós já viemos com algumas coisas de fábrica, tá? Alguns problemas de fábrica. Então, a gente tem uma predisposição genética a desenvolver algumas questões emocionais. Algumas pessoas são, sim, mais vulneráveis emocionalmente do que outras, porque tem uma carga genética relacionada a isso. Aí nós temos a parte psicológica, que entraria a relação intrapessoal que nós temos, que é a relação que nós temos com nós mesmos, né? A forma como a gente aprende a se relacionar com nós mesmos, a lidar com os nossos processos internos, nossas emoções, nossos pensamentos, também vai determinar se a gente pode gerar ou não algum transtorno psicológico. Assim como o terceiro fator, que é o social, nossas relações interpessoais. Se as nossas relações interpessoais não estão saudáveis, automaticamente isso vai poder acarretar uma perca de saúde também da minha mentalidade, da minha saúde mental. Então, por isso que o tratamento para transtornos psicológicos é multidisciplinar, tá? Então, é muito importante que exista um acompanhamento psicológico e psiquiátrico simultaneamente, porque psicólogo não cuida da parte biológica, tá? Ele ajuda, assim, com hábitos, construção de hábitos para ajudar nessa parte biológica, mas a gente precisa entender que transtornos emocionais são neuroquímicos, tá? Nós precisamos entender que um transtorno psicológico gera uma desordem neuroquímica cerebral. Então, a gente precisa da intervenção médica para entrar com medicamentos psicotrópicos para que a gente consiga trabalhar essa parte neuroquímica, para daí a gente conseguir fazer o trabalho como psicólogo. Então, hoje, eu, por exemplo, trabalho com alguns psiquiatras que eu tenho contato, porque eu acho fundamental e importante fazer esse acompanhamento junto. Além da terapia, psicoterapia com psicólogo e medicamento que a gente procura através do psiquiatra, né, que vai fazer um acompanhamento, a gente também precisa reforçar aqui a importância dos grupos terapêuticos. Hoje nós temos grupos em terapia comportamental dialética, hoje nós temos grupos de apoio, que também são grupos, não são terapêuticos, mas são grupos de apoio. Então hoje nós temos uma gama de redes de apoio e tratamento relacionado a isso. Agora eu quero te fazer refletir um pouquinho sobre se você se identifica com algum sofrimento humano. Eu faço um convite para você. Dada a diferença entre você e as coisas às quais você está se debatendo e tentando mudar. Ou seja, você identificou que você tem um sofrimento e você quer trabalhar esse sofrimento e você quer resolver esse problema. Você está disposto a estar com essas coisas inteiramente e sem defesa, com aceitação?
Porque de nada vai adiantar você querer tratar um sofrimento psicológico se você não aceitá-lo em primeiro lugar. Se você não abrir-se a entender ele e entender de forma compassiva o que te levou até isso. Né? O que te levou até aquela estrada com o carro nessas condições, o que te levou a precisar ali dessa ajuda psiquiátrica e dessa ajuda psicológica com muita compaixão. Você está disposto a enxergar a tua humanidade compartilhada e entender que isso é um problema que nós temos enquanto humanidade e que você não está sozinho nisso? Você está disposto a olhar para essas coisas e para esse sofrimento como ele realmente é e não como você está dizendo que é? Porque muitas vezes a gente está dizendo que é frescura, a gente está dizendo que é fraqueza, a gente está dizendo que é loucura, a gente está dizendo isso. E se a gente deixasse esses preconceitos de lado e a gente identificasse as coisas como elas realmente são? Você é um ser humano que está numa situação de sofrimento acentuada, está com dificuldade de funcionar, mas tem ajuda para voltar a funcionar. Você está disposto a pegar tudo isso e ter ações comprometidas, fazer o que é preciso para caminhar numa direção de um outro caminho com mais valores, com uma vida que vale a pena ser vivida e recuperar essa vida que vale a pena ser vivida? Neste momento, nesta situação, seja ela como for, talvez não como você gostaria, mas como realmente é. Se sim, procure por ajuda psicológica e psiquiátrica. Não existe em procurar ajuda, porque procurar ajuda, pedir ajuda é um baita sinal de força, tá? Não é um sinal de fraqueza, ao contrário do que qualquer pessoa possa te fazer pensar. Eu quero destacar algumas terapias que nós temos disponíveis, são terapias que eu aplico, vejo muitos resultados, os estudos também, não só eu isoladamente, mas estudos científicos trazem muitos resultados. São terapias contextuais da análise do comportamento, tá? Que é uma abordagem amplamente recomendada para casos de transtornos psiquiátricos. Então a gente tem a psicoterapia analítico-funcional, a FAP, que vai trabalhar bastante a questão de relacionamentos interpessoais, tá? Temos a terapia de aceitação e compromisso, que trabalha bastante a construção dessa vida que vale a pena, a relação com o sofrimento, a relação intrapessoal. Temos a terapia comportamental dialética, que é muito recomendada para transtornos de humor, transtorno borderline, principalmente, casos de ideação suicida, ou outros casos como dependência química, transtornos alimentares, etc. Temos também a ativação comportamental, muito indicada para casos de depressão, para recuperar a saúde mental, recuperar a satisfação, recuperar a motivação, né? E assim, eu queria destacar aqui pra você que eu tô gravando esse vídeo porque eu acredito que minha principal missão de vida mesmo é propagar essa informação a respeito da nossa relação com o sofrimento. A gente não tem que aprender só a tolerar o sofrimento. A gente precisa finalmente aprender a ter uma relação melhor com ele. Porque, como eu disse, um ser saudável não é aquele que deixa de sofrer, mas é aquele que sofre, mas consegue voltar a ser capaz de funcionar. E às vezes a gente precisa de ajuda. Se o teu carro não teve manutenção e ele acabou entrando numa estrada tortuosa com um tempo feio e ele não está conseguindo sair de lá, você vai precisar ligar para um profissional que talvez vai precisar fazer um processo de retirada deste carro com um guindaste para outro lugar. Parece boba essa analogia, mas é para você entender que às vezes a gente precisa de ajuda para voltar a funcionar, tá? E a gente tem essa ajuda, a gente tem isso disponível. Eu quero convidar você para entrar nessa missão comigo. Eu quero tornar pessoas agentes de transformação também, assim como eu também quero ser um agente de transformação. Se esse assunto te tocou de alguma forma, propague essa informação. Propague essa informação. Seja a pessoa que mostra canais de ajuda para as pessoas. Seja a pessoa que encoraja a procurar ajuda. Seja a pessoa que propaga informação. Seja a pessoa que ajuda o próximo a se relacionar melhor com o seu próprio sofrimento à medida que você também faz isso por você. Então é isso, convite feito. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, me segue. Se você precisar de alguma ajuda relacionada a isso, precisa procurar por serviço de psicoterapia, quer entender mais sobre o assunto, entra em contato comigo que eu vou adorar esclarecer as suas dúvidas. É isso, gente, um abraço e até o próximo vídeo.